Agora, voltando então para a educação medieval, o currículo das escolas. E ela fala o seguinte: o que importa é a luz que esse modelo medieval lança sobre a concepção dos homens medievais a respeito do objeto e da ordem correta do processo educacional. Então, vejam, não se trata aqui de simplesmente querer imitar tudo que era feito na Idade Média, não é esse o discurso dela. Mas a gente olhar, naquela época, como que eles, a concepção que se tinha do objeto da educação e da ordem correta do processo educacional. Ele fala que hoje nós perdemos esse objeto da educação e nós não temos a menor noção do que é a ordem que se deve percorrer para alcançar esse objeto. E aí ela fala, bom, nós sabemos isso já, quem está aqui no Instituto sabe que o currículo, a educação medieval era trivium e quadrivium. Ela fala o seguinte, perceba que do trivium, a gramática, a retórica e dialética, eles não são matérias, eles são métodos de lidar com as matérias. Cara, essa é uma distinção fundamental. O Falcon tem uma aula, só um parênteses, alguém faria a gentileza de pegar água, por favor? O Falcon tem uma aula com a educação clássica e ele faz um comentário muito importante. Ele fala, trivium e quadrivium não são um currículo, no sentido de que não são matérias que você tem que ter ali absorção de conteúdo. A gramática no trivium não é você decorar as regras gramaticais, não é você saber o que é a gramática. A gramática do trivium é você desenvolver uma capacidade de escrita e leitura com clareza, ou seja, a gramática no trivium não é um conteúdo, ela é uma ferramenta. Hoje, na educação brasileira, a gramática é o quê? Ela é um conteúdo. Que você tem que decorar ali as coisas da gramática, que você aplica mais no sentido de uma prova. Então, aqui não é uma ferramenta que vai desenvolver em você, de fato, a capacidade de leitura e comunicação correta. Ela é simplesmente um conteúdo. Ela não é, como ela diz aqui, um método de lidar com as matérias. Ou seja, no trivium, a gramática, a retórica e a dialética... Obrigado. São métodos de lidar com as matérias. Ou seja, não é a matéria gramática, mas sim um método para você lidar com as outras matérias. Porque vejam, vocês escutam que o jovem educando desde a Grécia até o final do medievo, ele aprendia então ali, dos seus 7 aos 12 anos, a gramática, a retórica e a dialética. Aí se fala assim, tá, então é só a partir dos 12 que ele começava a estudar história? Já que pela sua cabeça falando que não, ela tá certa. Não, eu tô concordando com a questão, não que... Entendi. Por quê? Até porque tudo que eles estudavam era história. Porque eles estão na Idade Média. Então, vejam, a questão é a seguinte, essas 3 ferramentas, elas tinham como objeto de trabalho as demais ciências. Então, o cara praticava a gramática lendo literatura, também lendo história, também lendo teologia, também lendo direito constitucional. Então, acontece então que as demais matérias apareciam aqui como conteúdo, enquanto que a gramática, a retórica e a dialética eram, de novo, um método de lidar com essas matérias. Então, é aquele conceito do Napoleão Mendes de Almeida, né? Ele fala assim, pô, eu vou fazer aqui eu vou aprender sintaxe, eu vou aprender conjugação de verbo, por que eu não vou usar frases de livros históricos, de literatura, de ficção ou de história mesmo? Que enquanto o cara está estudando aquela ferramenta da gramática, ele já está também se familiarizando e estudando outras coisas. Fala, não, em vez disso eu vou criar frases totalmente artificiais que não dizem nada. Então o Joãozinho tacou uma pedra no Pedrinho. Ela fala, então aqui a gramática é uma matéria apenas no sentido que significa aprender uma língua. Porém, língua aqui, cara, essa frase é importantíssima, língua aqui na educação clássica é apenas um meio pelo qual se expressa o pensamento. Então não é aprender a língua pela língua, é aprender a língua para que ela seja um meio de você expressar o seu pensamento. O objetivo do trivium, em sua totalidade, era, na verdade, ensinar ao aluno o uso adequado de certas ferramentas de aprendizado, antes de ele começar a usar em toda e qualquer matéria. Então, em primeiro lugar, aprendia-se uma língua.
né? Ou seja, a estrutura de uma linguagem. Então, você entendia a linguagem na sua essência, que é a forma de unir suas partes e sua própria estrutura. Isso é gramática. Em segundo lugar, o aluno aprendia como usar a linguagem, ou seja, como definir seus termos e fazer declarações precisas. Então, definir o termo, saber o termo que ele está usando, e fazer declarações que sejam precisas, que ele afirme exatamente o que ele quer dizer. Então, como construir um argumento e detectar falácias. Isso aqui é a dialética. E, por fim, em terceiro lugar, ele aprendia a se expressar pela linguagem, ou seja, como dizer o que tinha a dizer de forma elegante e convincente. Isso é a retórica. Aqui eu vou fazer um parênteses. Vocês perceberam que ela está dando, eu já falei disso na última aula sobre esse livro, fora da ordem usual do Trivium, né? Mas que na outra aula eu até li o trecho de um monge, que é a inspiração da Sayers, que tinha essa visão, né? Que a ordem correta do Trivium era a gramática, a dialética e a retórica. Como eu disse, ao longo da história, nunca foi uma coisa universal a ordem do Trivium, né? Então, na Grécia, por exemplo, num momento você tinha até retórica jogada para escanteio, depois que das ideias do Isócrates se popularizarem, chegaram em Roma, a retórica ganhou destaque, né? Então, ao longo da Idade Média, vão surgindo muitos monges educadores que divergiam sobre isso. Alguns acham que a retórica vem antes da dialética, outros o contrário. Na coleção que nós seguimos aqui do Instituto de São Vítor, eles optam ali por uma tradição, e eu explico isso até na primeira aula, na qual a retórica vem antes da dialética. Eles acham que a retórica deve vir antes. Dão uns argumentos deles ali, citam muitos educadores que advogam nesse sentido, como Hugo de São Vítor, por exemplo, né? Eu, particularmente, não tenho base para afirmar qual deles estaria mais certo ou não tenho esse conhecimento. Mas tendo a seguir o pessoal do Hugo de São Vítor nessa, né? Pelo seguinte, a retórica ali, na tradição educacional clássica, ela não era somente se comunicar com elegância de maneira convincente. Ela era já também um treinamento para você aprender moral, né? Porque Cícero fala disso, a retórica estava totalmente ligada ao ensino da ética. Por quê? Porque o cara era ensinado a debater, a convencer as pessoas, mas sempre pensando no bem comum, né? Então a retórica era praticada com discursos, com debates que tivessem alguma, não vou nem dizer validade, mas que tivessem alguma relevância para a vida civil, né? Então, botava-se os alunos para discutir algumas questões da cidade, alguns problemas que estavam acontecendo, algumas questões, botava eles para analisar textos clássicos, pega esse discurso do Marco Aurélio aqui, o que você acha? Esse argumento dele é bom ou ruim? Defenda esse argumento, critica esse argumento. Porque nisso o cara estava praticando, ele ouvir o próximo, ele entender as pessoas, ele ter regras de educação e se importar com o bem coletivo. No contexto medieval era disputátil matéria de teologia, né? Não, exatamente. Meu Deus vai estar mais favorecido do que o seu. Não é, são todos orientados pelo mesmo livro. Exatamente. Circundando a mesma divindade, o mesmo propósito. Exatamente. Então, tem esse disclaimer aqui, tá? Você não viu o tempo inteiro ela falando da retórica vindo depois da dialética. São tradições diferentes, mas que não invalidam aqui um lado ou outro. Ela fala, e depois do final do curso, na Idade Média, né? Exigia-se que o aluno escrevesse uma tese sobre algum tema escolhido pelo seu professor ou por ele mesmo, né? Então, no final, o cara escolhe um assunto, e fosse matemática, ou ciências naturais, ou história, ele desenvolvia uma tese e escrevia um trabalho sobre isso. A essa altura, o aluno já tinha aprendido a falar desde a cátedra com vigor e inteligência e a usar sua perspicácia com destreza quando fosse confrontado. Você consegue imaginar um garoto de 16 anos falando da cátedra com vigor e inteligência e conseguindo responder com precisão e perspicácia quando confrontado? Raros. Adeodato, o filho do Santo Agostinho, né? 16 anos, quando ele fez o debate do Demagistro. É verdade. E parece um acadêmico, assim. Quer dizer, não parece um acadêmico. É verdade. Um exemplo que o Crivellari deu aqui muito bom. Se você pegar o De Magistro, Santo Agostinho, é uma discussão entre ele e seu filho Adeodato, que tem 16 anos, né? E você vê o nível de argumentação do Adeodato, você fala assim, pô... Para mim, o Adeodato já devia ser o santo. Exatamente. Então, vejam, o que antes era o normal, hoje é a exceção. É a exceção você achar... Cara, você vai ver na faculdade, vai ter trabalho em grupo,
quantos conseguem ir lá na frente e falar? Não é sempre, tem 5 no grupo, é sempre um, não é? Os outros 4 ficam assim, fica ansioso. Aí você vai lá, o marmanjo de 25 anos que vai apresentar e ele fica lendo o slide. Né? Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Adrian e eu vou falar com vocês sobre... Aí alguém faz uma pergunta de algo que é absolutamente importante dentro do trabalho e fala, não, mas essa parte aqui é a parte do Rafael, eu não li essa parte. Cara, isso, de novo, numa idade adulta, aqui nós estamos falando do cara com 16 anos, ele já era educado para fazer isso, né? Mas bem, e ela fala o seguinte, esse tipo de confronto, às vezes era intelectual, né? Às vezes era sobre alguma coisa que o Júlio César tinha dito e às vezes era sobre coisas importantes, né? Ela comenta como, de fato, na Idade Média, atinge um momento ali com as discussões escolásticas que esgotam, né? Que chegam a um ponto de com Santo Tomás de Aquino alcançam o seu auge, né? O seu momento mais áureo, mas depois vão ficando tão abstratas e formais que vão ficando uma coisa que é impraticável para um jovem, né? Os caras, ela fala, eles vão se perder em discussões, às vezes, intermináveis sobre o sexo dos anjos, né? Ela fala que é um deboche de um poema famoso do John Milton, né? Ele tirando sarro dessas querelas medievais, que fala, aí chegou um ponto que é impraticável, é chato e perde o sentido pedagógico, né? Você falar alguma coisa? Não, estava pensando algo. Tá bom. Ela fala, bem, não faz muito tempo, né, que nós passamos por uma fase em que o ensino de declinações e conjugações era algo repreensível, né? Aqui no Brasil nós estamos nessa fase ainda. Veja que engraçado, eu vou voltar essa frase dela. Não faz muito tempo que passamos por uma fase na educação em que o ensino de declinações e conjugações era algo repreensível e julgava-se melhor ir aprendendo essas coisas ao longo do caminho, né? Isso aqui na Inglaterra em 48, eu falo, no passado nós estávamos nessa fase. Hoje, no Brasil, nós estamos nessa fase ainda, né? De achar que é absurdo se ensinar o cara a fazer declinações, etc. Isso aí é imposição da norma culta, é elitismo da linguagem, né? Floresciam as sociedades escolares e debates, escreviam ensaios, né? Fala-se da importância da expressão pessoal, etc. Então, quer dizer, tem coisas boas ainda, mas qual que é o problema? Essa frase dela é importante. Essas atividades todas são praticadas de forma razoavelmente desconectada. Então, veja, nós preservamos algumas tradições da educação clássica? Sim. Só que elas estão tão fragmentadas, tão desconexas, que é como você tomar um combo de remédios, mas fora de como o médico manda, e aí simplesmente não funciona, né? Ou você tem um treino na academia, você tem lá estabelecido, você vai fazer esse treino no dia A, esse no dia B. E o cara pega e fala, não, vou fazer cada um desses por dia. Aí você não vai ter resultado. Estou fazendo uma analogia tosca, mas para falar isso, que por mais que alguém pontue, não, mas veja, nós temos hoje debate nas escolas, igual tinha na Idade Média, nós estimulamos o jovem a expressar as suas ideias, só que essas coisas não estão fazendo parte de um todo mais. Não se tem ali, eu volto àquela frase dela, o que nós temos que resgatar da Idade Média? A concepção que eles tinham do objeto da educação. Nós não temos essa concepção mais. Então, de nada adianta eu ter alguns arremedos, alguns remendos, né, do que era feito da Idade Média, da educação clássica, né, da antiguidade ao medievo, se essas coisas não estão mais ligadas. É como você fazer uma casa, mas você vai fazendo só pedaços e você não junta tudo. Aquilo vira uma casa? Não. Vira uma coisa que fica em eterna construção, né? Vira uma obra inacabada. No livro do Mário Ferreira dos Santos, ele fala exatamente isso. Não sei se vocês lembram, talvez das vertical dos bárbaros, mas no livro ele fala especificamente dos cientistas, né? Que a ciência se subdividiu em áreas muito específicas para que é bom, né? Porque você focar sua vida numa área específica, você vai desenvolver mais a ciência como um todo do que você ficar sendo generalista a vida inteira, né? Mas os cientistas não são intelectuais mais. Então, eles são especialistas naquela área, mas eles não conseguem ligar aquela área a outras áreas das ciências. Uhum. Eles falam exatamente desse problema, né? Ele fala que esse é um dos problemas, né, que causa o declínio da nossa civilização, né?
As pessoas são muito técnicas, mas elas não são mais intelectuais. Ele fala que antes de estudar qualquer coisa, você tem que ser filósofo, né? Então, se você quer ser um físico teórico, se você for um filósofo antes de ser um físico teórico, você vai ter capacidade de, além de desenvolver a sua área, você vai ter capacidade de conectar essa área com outras áreas que não tem nada a ver. Sim. Entendeu? E já é mais uma pessoa. Acho que a gente tem sempre pessoa diferente que fala dessa mesma coisa. Né? Sim. Eu não lembro quem foi a outra, mas eu já ouvi. A Mário Ferreira dos Santos, a Dorothy. O Olavo fala disso. Tem mais gente que já ouviu falar disso, mas Sim. são pessoas diferentes que chegam na mesma conclusão. Né? Exatamente. Não, e o exemplo que o Rafão falou, o Wolfgang Smith, que acho que é o mais brilhante físico vivo do mundo, você veja, o que faz o Smith ser tão brilhante? Ele tem esse conhecimento filosófico, ele tem esse conhecimento, ele é um intelectual no sentido pleno da palavra. Então, vejam, o que o Rafão falou é importante, porque a gente percebe que essa fragmentação que ocorre na escola, ela ocorre na escola porque ela ocorre antes na própria ciência. Né? No mundo moderno, se por um lado, o que acontece na tal da Revolução Científica, né? Ali quando surgem quase que contemporâneos, Copérnico, Galileu, Newton e tal, cada ciência começa a conseguir circunscrever de maneira mais exata qual que é o seu objeto de conhecimento e o seu método para alcançar esse objeto. O resultado positivo disso é que se tem daí, a partir daí, um progresso nesses métodos. O resultado negativo, e que poderia ser evitado sem com isso perder seu resultado positivo, é o de que elas foram se fragmentando e se especializando cada vez mais e perdendo essa conexão do todo. E aí você tem essa figura do físico que não entende como as coisas dele são afetadas na biologia e vice-versa. Né? A figura do cientista de matemática, o teórico, o físico, químico, que fala assim, eu não sou de humanas. Fala, cara, você é um imbecil? Porque você precisa de uma cultura humana, você precisa de conhecimento de história, de filosofia, para ser um cientista de alto nível. Né? Então, essa fragmentação, ela fala que isso tudo é tão desconectado como se fossem parte de matérias especiais isoladas e não formando um quadro coerente de treinamento mental no qual todas as matérias estariam interrelacionadas de forma hierárquica e organizada. É isso que se tem que fazer na educação, é formar na cabeça do sujeito um quadro coerente de treinamento mental no qual as matérias estão interrelacionadas de forma hierárquica e organizada. Do contrário, você tem o quê? Inúmeros fragmentos, todos eles um pouco úteis em si mesmos, mas que seriam muito melhores se unificados, se organizados, né? Então, ela fala, gramática hoje é um exemplo, é só uma matéria do currículo de uma língua estrangeira, né? Aqui na Inglaterra não se tem tanta gramática do inglês na escola, né? Eles têm um foco na disciplina gramática quando estão estudando uma língua estrangeira. No Brasil, não. No Brasil, a gramática é um conteúdo da própria língua portuguesa.